Shalom, shalom, como vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Só tá friozinho. Hoje, dia 20 de maio de 2026, quarta-feira. Eu sou a Anne, para quem não me conhece, muito prazer. Aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Aqui no nosso canal de artesanato e rotina, meu doce aconchego. O nosso devocional é matinal, né? Todas as manhãs, às 5 horas da manhã, ele fica disponível aqui no canal. Ontem eu gravei e ele demorou, né? O YouTube demorou para deixar ele disponível e normalmente eu espero, né? Ele ficar pronto e disponível e deixo ele agendado aqui. Agendado não, mas não digo agendado porque eu não faço isso com dias de antecedência, mas o horário ele todo certinho. E ontem, especificamente ontem, eu deixei ele fazendo isso sozinho. E ele fez isso, gente, e ficou privado. Então ele chegou o horário dele e colocou às 5 horas da manhã, privado, não colocou público. Aí a minha amiga falou assim: você não fez o devocional hoje? Gente, foi quase 10 horas da manhã o devocional de ontem. E exatamente no devocional de ontem eu tava falando que ele saía às 5 horas da manhã. Então, normalmente, gente, é às 5 horas da manhã que ele sai, tá? Com exceções quando o YouTube faz dessas com a gente, tá? Ou então, quando acontece algum imprevisto, mas normalmente eu aviso no próprio vídeo porque que ele tá indo mais tarde, tá? No caso de ontem, foi erro do YouTube, tá bom? Ele disponibilizou privado em vez de colocar ele público. Então eu tive que colocar manualmente depois, tá bom? Mas ele normalmente ele sai às 5 horas da manhã, porque tem pessoas que começam o seu dia mais cedo, né? Então às vezes vai trabalhar cedinho, então ele já está disponível para ir ouvindo no ônibus, ou então quando está se arrumando para trabalhar. Eu penso em todas essas coisas, como eu já trabalhei em mercado, então eu lembro que eu entrava às 6h30, então 6 horas da manhã eu estava no percurso já. Então e durante esse percurso eu ia ouvindo os devocionais das 6 horas da manhã no ônibus. Então é muito gostoso a gente já iniciar o dia com a palavra do Senhor. Eu amava isso. Bom, se você, né, não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like, um comentário, compartilhar com alguém, ativar as notificações. Sempre que eu postar aqui um devocional novo, o YouTube estar avisando você. Dados os recadinhos, vamos à palavra de hoje. O nosso versículo de referência está em Deuteronômio 31:6, que diz: sejam fortes e corajosos. O nome é Coragem Simples. Diz assim, hoje eu tô aqui no nosso devocional. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diz assim: quando Casper Lau soube de um ataque na Noruega e que pessoas precisavam de ajuda, ele prontamente preparou material, pulou em seu barco e navegou para lá. Encontrou pessoas mutiladas, um atirador
tinha disparado contra as pessoas num acampamento. Lau conduziu seu barco à margem e carregou tantas pessoas quanto pôde. Acenou para outros que pareciam indiferentes. Estavam, sem vida. Com o atirador à solta, Lau percebeu que estavam ainda mais vulneráveis no barco. Ele manteve o grupo quieto e vagarosamente se dirigiu para longe da costa. E fez mais 2 viagens. Mais tarde disse: muitas pessoas fizeram exatamente a mesma coisa. Eu fiz uma pesquisa rapidinho sobre isso. Esse cara aqui, o Casper Lau, ele era um ator que estava ali nessa ilha. Eu já esqueci, acho que era Motoya, o nome dessa ilha lá na Noruega. Era um acampamento de jovens, que estava tendo um acampamento de jovens, e um maluco lá tinha a ver com política, um ataque terrorista político, e ele entrou atirando lá. Ao todo morreram 88 pessoas. Teve um caminhão bomba, e depois ele saiu atirando nos jovens que estavam lá. Então ele tinha um bote a motor e ele chegou lá, e daí esse doido, ele atirava nas pessoas que tentavam socorrer as pessoas que estavam na ilha. Então os moradores da cidade, eles tinham que chegar de fininho na ilha para tentar, porque o atirador, ele tirava a vida das pessoas que tentavam socorrer quem estava na ilha. Então quem chegava tinha que chegar bem de mansinho ao redor, para tentar tirar quem estava na ilha e resgatar. Então ele foi uma das pessoas que fizeram isso, Então por isso que ele fala, que ele disse isso, Muitas pessoas fizeram exatamente a mesma coisa. Que ele fez 3 viagens, mas outras pessoas também fizeram a mesma coisa que ele. Quando Moisés deu ao povo de Israel as instruções para a viagem, disse-lhes para terem coragem. Ela seria necessária ao enfrentarem seus inimigos. E, ao se estabelecer em sua terra, não se assustem, nem tenham medo deles. E ele lhes disse para viverem corajosamente. Moisés exortou o povo a viver sem medo, não com a coragem firmada em sua determinação, mas no fato de que o Senhor era o Deus deles. O Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês, ele não os deixará e nem os abandonará. Enquanto virmos a coragem como um feito extraordinário daqueles que são particularmente fortes ou disciplinados, não obedeceremos ao convite de Deus para vivermos livres do medo. A coragem não vem porque somos fortes, mas porque Deus é quem é forte. Gente, quando eu li esse devocional, essa frase foi muito impactante para mim, muito mesmo. Quando eu li isso, a coragem não vem porque somos fortes, mas porque Deus é forte. Ou seja, não depende de nós, depende dele. Quando o Senhor fala para nós, seja forte e corajoso, não depende da gente, depende dele. Isso é tipo assim, mesmo
que ele fale para nós, né? Seja forte e corajoso, né? Mas sem ele não adianta nada, né? Porque Moisés falava: se você não for com a gente, de que adianta? Se a tua presença não for junto, a gente não vai. Então, de que adianta, né? A gente não tem como a gente ser forte e corajoso sozinho, sem o Senhor, né? A gente só é forte e corajoso com Ele junto, né? Porque é Ele que nos deixa forte e corajoso. Porque é a presença dEle junto conosco, em nós, né? É Ele quem nos faz fortes e corajosos, né? É a presença do Senhor na nossa vida, é a presença do Senhor conosco. Então, de certa forma, quando eu li isso, foi assim a realização, a realização no sentido de a consciência de que sem Ele eu não sou nada, da minha dependência dele, sabe? Sem Ele na minha vida não tem como, eu não consigo viver sem Ele, sabe? Sem Ele eu não tenho capacidade nenhuma de nada, sabe? Ele é o meu tudo, sabe? É Ele que me faz corajosa. Então, aqui fala assim, ó: o Deus Todo-Poderoso nos enche de coragem quando confiamos nele verdadeiramente. Então, a presença de Deus na nossa vida é que nos faz corajosos, sabe? Eu me sinto corajosa porque eu sei que Ele tá comigo, sabe aquela coisa? Eu vou falar pro meu pai, é tipo isso, sabe? Ou eu vou chamar o meu irmão também. Eu tenho um irmãozão, o maior de todos. Eu tenho um Big Brother. Então, a gente a gente consegue, sabe? Ser forte, a gente consegue ser corajoso, mas somente em Deus, sabe? A gente consegue ser forte e corajoso no Senhor, através dele. Sozinhos a gente não consegue, porque a coragem não vem porque nós somos fortes, mas porque Ele é forte, sabe? Não é uma coisa que depende de nós, depende dele, somente dele. Então às vezes a gente coloca a nossa fé na gente, né? É mania da gente achar que a força tá na gente. Quando cai a ficha, né? Que sem ele a gente não é nada. Nossa, ontem assim, sabe? Quando eu tava lendo, né? Os devocionais, eu sempre leio com antecedência, né? Todos os devocionais que eu tenho para decidir o que eu vou ler, né? No dia seguinte para gravar, né? E quando eu li esse devocional, eu falei: nossa, meu Deus, foi muito impactante para mim, porque foi como se o Senhor tivesse falado para mim: tá vendo, filho? Você precisa de mim, você depende de mim, porque sem mim você não consegue. Você precisa de mim no seu dia a dia.
mas não foi aquela coisa tipo assim de humilhação, foi com muito amor que o Senhor falou comigo dessa forma, sabe? E foi assim um momento muito gostoso na presença do Senhor, sabe? Eu me senti muito amada quando o Senhor falou isso comigo, sabe? De que nele eu sou forte, sabe? Eu me senti muito capaz com ele, porque como eu caminho com ele todos os dias, né? Meu Deus, faz muitos anos que eu tô com o Senhor e eu não tinha percebido a capacidade que eu tenho nele. E onde eu percebi a capacidade que eu tenho nele. Como eu estou nele, não depende de mim, sabe? Tipo assim, eu posso não conseguir, mas ele pode, né? Através dele eu posso. Então, isso me deu uma realização maior do que eu sou capaz de fazer através dele. Então, foi assim, uma palavra assim que abriu horizontes para mim. Então, que, né, em nome de Jesus, que essa palavra também eu não sei de que forma que essa palavra vai chegar para você, né? Que a palavra do Senhor, eu sempre falo que a palavra do Senhor é viva e ela fala com cada um de forma diferente, né? Comigo foi dessa forma, mas talvez com você possa falar de forma diferente. Comenta aí de que forma que essa palavra falou com você nessa manhã. O fato é que a coragem fala, né? Ela age de forma diferente com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa quarta-feira, que ela seja muito produtiva e com muita presença do Senhor na sua vida. Que todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.